Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print. Estou aqui para dar sequência ao tutorial de Orca Slicer, onde estamos na parte de calibração. E hoje eu vou mostrar para vocês como configurar a velocidade volumétrica máxima. O que é a velocidade volumétrica máxima? É a vazão máxima que o seu hot-end consegue imprimir em uma determinada velocidade, tá? Por exemplo, se você imprimir com uma velocidade muito alta e a vazão ela também precisa ser alta. Então, se você extrapolar essa velocidade, o hot-end ele pode não conseguir expelir a vazão suficiente, o que vai deixar as peças com um aspecto ruim, com lacunas e com subextrusão. Então, vamos configurar corretamente agora a velocidade volumétrica máxima. Eu peço aí para quem gostar do vídeo que não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. Então vamos lá, vamos começar. Vamos abrir aí o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, vamos começar escolhendo a impressora que vamos utilizar para fazer essa calibração. A impressora você vai selecionar aqui, tá? Você vai escolher a impressora da sua preferência. Aqui em Filament, vamos escolher também o filamento que vamos utilizar, devidamente configurado com todas as outras calibrações que eu mostrei aqui desde o início, tá? Aqui embaixo vamos escolher a altura de camada. Eu vou deixar aqui a altura padrão, que eu sempre utilizo para fazer as calibrações, que é 0.2, que é uma altura de camada que não é tão rápida para imprimir, mas não é tão baixa, é uma altura de camada mediana. E o bico que eu vou utilizar na impressora é o 0.4, aí você vai escolher o bico da sua preferência também. Para começar a calibração, vamos clicar aqui em Calibration, More, Max Flow Rate. Aqui vai aparecer essa janela de configuração, onde vamos... se você conhecer a velocidade volumétrica máxima do seu hot-end, que se o fabricante fornecer para você, você vai setar aqui. Geralmente é bom você começar por esse padrão aqui, 20, que é o início, e aqui no end, no final, né, da velocidade volumétrica, você vai colocar aí o máximo que o fabricante recomenda para o seu hot-end, tá? Aqui eu vou deixar 20 porque a maioria das pessoas elas não conhecem essa velocidade volumétrica máxima suportada pelo hot-end, então é recomendado deixar 20 milímetros cúbicos por segundo. E aqui nos passos, né, steps, vamos deixar em 0.5 milímetros por segundo. Vamos clicar OK. Vamos aguardar ele gerar aí para a gente o teste de calibração. Aqui na bandeja de impressão ele vai gerar o teste. Vamos fatiar, clicando aqui em Slice. Aqui temos o fatiamento do nosso teste. Vamos observar duas coisas. Aqui na legenda vamos clicar na setinha aqui para baixo e vamos selecionar aqui Speed, tá? Em velocidade, vamos perceber que no teste ele vai aumentando a velocidade gradualmente, tá? Podemos ver aqui através desse gráfico que ele vai iniciar com uma velocidade de 15 milímetros por segundo e vai finalizar a 104 milímetros por segundo. Tem muita impressora aí que nem é recomendado imprimir nessa velocidade aqui, principalmente as mais antigas, tá? Vamos novamente clicar aqui onde selecionamos a velocidade de impressão e vamos clicar aqui em Flow, né, em fluxo. Observamos também que o fluxo ele vai ser
aumentado gradualmente, né? Que é o objetivo desse teste, é equalizar a velocidade com o fluxo para ver até onde a sua extrusora ela suporta imprimir. Agora vamos exportar o G-Code, clicando aqui em Export G-Code File. Vamos salvar aí no cartão de memória. E vamos mandar brasa aí na impressão. Após a impressão, eu volto aqui para analisar os resultados e inserir aí o valor da velocidade volumétrica máxima nas configurações do filamento. Tá? Após a impressão, eu tenho aqui o teste, né, impresso. Podemos ver aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem observar junto comigo. Que a qualidade da impressão ela vai piorando gradualmente, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bem aqui já começa a ficar com pouca qualidade, né? Inclusive temos lacunas. E aí você vai observar aí na sua peça, tá? E vai marcar aonde a peça começa a ficar ruim a impressão, tá? Onde você começa a observar falhas na impressão. Aí você vai pegar uma régua ou um paquímetro. Eu vou até utilizar uma régua, que é porque a maioria das pessoas não tem um paquímetro. Aí serve também uma régua. E se as pessoas verem usando um paquímetro, vão achar que só serve um paquímetro. Então tá aqui. Eu vou marcar aqui, né, onde a peça começa a se deteriorar. Aqui no teste, com 17 milímetros, a peça começou a apresentar falhas, tá? Então eu vou pegar esse valor 17. Eu sempre gosto de deixar assim uma margem de erro. Então eu vou anotar aí o valor de 15 milímetros, 2 milímetros abaixo, que é para evitar qualquer problema. Então eu vou mostrar agora para vocês como inserir esses valores na equação e obter o resultado aí da velocidade volumétrica máxima, tá? Aqui nessa imagem temos aquela tela inicial lá da configuração da velocidade volumétrica máxima, onde temos o início da velocidade, onde setamos esses valores aqui 5, o final 20 e os passos, né, steps 0.5. O que vamos fazer? Vamos substituir aqui na equação esses valores juntamente com o valor que medimos lá na peça, que foi 15 milímetros. Então vamos substituir aqui em Start, vamos inserir aqui o Start Volumetric Speed, que é 5, a altura medida, que é 15 milímetros, e os passos 0.5. Ao efetuarmos esse cálculo, vamos obter como resultado da velocidade volumétrica máxima 12,5 milímetros cúbicos por segundo, tá? Então vamos anotar esse valor e vamos inserir agora nas configurações do filamento. Vamos abrir novamente lá o Orca Slicer. Vamos nas configurações do filamento, aqui do lado, Edit Presets. Vamos clicar. Vai abrir para a gente essa janela aqui, tá? E aqui na primeira opção em Filaments, vamos até o final, onde temos aqui o valor Volumetric Speed Limitation, tá? Que é a limitação da velocidade volumétrica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês aqui.
O valor aqui, devido ao teste, ele foi para 200 milímetros cúbicos por segundo. Vamos substituir esse valor por 12,5. Podemos até, inclusive, deixar 12 milímetros cúbicos por segundo, tá? Vou deixar 12 aqui. Eu vou salvar, clicando aqui na imagem desse disco. Clicar OK. E pronto. Conseguimos setar aí agora a velocidade volumétrica máxima para esse filamento, tá? Isso aí você pode fazer para outros tipos de filamentos. Eu recomendo você fazer esse teste de velocidade volumétrica máxima. Não para, por exemplo, você fez para PLA, você pode utilizar para todo tipo de PLA. Não precisa fazer para cada filamento esse teste. Agora, se você for utilizar ABS, você pode fazer também esse teste para ABS, para outros tipos de material, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu peço aí para quem gostou do vídeo que não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber sempre as notificações, tá? Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, gente!